Você sabia que fevereiro é o mês destinado à conscientização das doenças e síndromes raras? Pois é, o objetivo é de sensibilizar a população e os órgãos de saúde pública para os tipos de doenças raras existentes e toda a dificuldade que seus portadores enfrentam para conseguir um tratamento ou cura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, doenças raras são aquelas que afetam até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Atualmente são descritas, em média, de 7 a 8 mil doenças que se enquadram nessa classificação, sendo que 80% delas ocorre de fatores genéticos e os outros 20% são distribuídos em causas ambientais, infecciosas e imunológicas. Aproximadamente 75% das doenças raras afetam crianças. No Brasil, a estimativa é de que existam 13 milhões de pessoas com doenças raras. Para saber mais sobre o assunto e quais são algumas dessas doenças, fique ligado agora no Bendita Hora. Estou recebendo aqui no Bendita Hora, aqui na Rede Vida Televisão, o Dr. Kleber Paiva Duarte, neurocirurgião. Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Estou muito feliz de senhor estar aqui com a muito gente. Obrigado, e eu acho muito interessante. Eu sempre digo isso para os médicos. Eu acho fantástico quando o médico sai do consultório e vem à televisão, ao rádio, à internet para trazer informação. Isso é fundamental, viu? Fundamental. Isso é muito bom. Pois é, a alegria de poder disseminar informação assim, de uma forma que as pessoas consigam compreender e se sensibilizar. É verdade, é verdade. E eu estou recebendo aqui, olha, essa já faz parte do programa. Daniele, a Daniele Lanzer. A Daniela é cientista, todo mundo conhece, mas a Daniela sempre já esteve aqui com a gente várias vezes. A Daniela, ela tem Parkinson, né? Início jovem. Parkinson, né? Mas faz um trabalho maravilhoso de conscientização também. Fantástico você vai. A Daniela, ela idealizou o Vibrar com Parkinson, que ajuda as pessoas a ter acesso à informação sobre a doença, a desmistificar um monte de coisa, né, Daniela? Eu acho interessante. Isso é importante. E que trabalho maravilhoso que você faz. Porque a Daniela, ela escondia durante muito tempo que ela tinha Parkinson. Aí depois... Tinha vergonha, né? E de repente ela transformou nisso, não, uma maneira de levar para as pessoas, né, esperança, maneira de conviver com a doença. Isso é muito bom. É muito importante esse trabalho, porque eu vejo assim, o tanto de gente que acaba me procurando através do Vibrar para contar sua história, os seus desafios, e é muito comum o sentimento de incapacitação, de vergonha, de se sentir inferior. É porque você sentiu isso, né? Exatamente. Você tinha vergonha. A depressão que vem junto com a doença. Justamente, né? Os momentos difíceis, qualquer doença que a gente enfrenta é muito difícil. Doutor, porque quando a gente fala doença rara, existe doença rara e doença que não é rara? Como que a gente classifica isso? Tá. Toda vez que se fala sobre alguma coisa ser frequente, ser rara, isso diz respeito a uma população. Qual o número de pessoas numa determinada população que tem determinada doença? Então, como critério da Organização Mundial de Saúde, se colocou que doenças que têm menos de 65% ou menos pessoas para cada 100 mil pessoas é considerada doença rara. 65% menos... Não, 65 pessoas num grupo de 100 mil. Num grupo de 100 mil. 65% de... 65 pessoas. Isso. 65 pessoas. Isso. Então é doença rara. É doença rara. É bastante mesmo. Então, 100 mil, só 65 é considerado raro. É verdade, é o número... Esse é o critério. Esse é o critério. Agora, e aí, quando a gente fala de doenças raras, a gente está falando de doenças que ainda, de repente, nem ainda tem tratamento? Tem... Por exemplo, a Daniele essa semana me mandou um trabalho mostrando 3 casos diagnosticados de uma doença ainda não descrita. Que isso, Daniele? Olha. 3 crianças nos Estados Unidos. Uma doença neurológica, que elas têm uma alteração de um gene, que identificaram que pode ter a ver, inclusive, no futuro para melhorar, ou identificar alguma terapia para Parkinson e Alzheimer. Então, isso é uma doença que não estava descrita, ninguém tinha pesquisado, ou seja,
E como que tipo de... A pessoa chega no consultório com uma doença dessa, o médico vai se deparar e não vai encontrar na literatura, é isso? Exatamente. Não vai, Exatamente. Vai ter que criar o conceito da doença a partir de um caso que aparece que foge ao diagnóstico de todas as outras doenças que são conhecidas. Isso aqui é engraçado, assim, porque na realidade a gente só consegue enxergar a luz no nosso espectro de visão. Quando uma doença não é diagnosticada ainda, às vezes é porque não se tem ainda o mecanismo de se diagnosticar a doença. Ah, sei, entendi. Não se tem esse... A doença existe. A doença existe. Ela existe, né? Mas ela não tem esse mecanismo. Né? Agora, Daniela, pesquisadora e tal, existem doenças raras que estão surgindo com o passar do tempo que não existiam? Eu acredito que sim. Tem muitas coisas ainda... pessoas que recebem, às vezes, diagnóstico errado porque não se sabe ou tem alguma similaridade e depois vai ver uma outra doença. Então, e o caso dessas crianças é típico, né? Não se sabia que existia. Que sintomas eram esses da criança? Era problemas de movimento, desequilíbrio para andar, problema na fala. Né? Agora, as doenças raras, quando a gente fala doença rara, a gente assusta muito. Significa que doença rara não tenha cura? Não. Assim, tem doenças raras que elas são difíceis de serem diagnosticadas. Tem doenças raras que elas são fáceis de serem diagnosticadas. E precisam ser diagnosticadas porque o impacto do diagnóstico e do tratamento no momento certo é grande sobre a vida, principalmente das crianças. Ah, sim. Desculpe só interromper. Por exemplo, tem uma doença em que a criança não consegue processar um determinado fragmento de proteína. Sim. Então, o que tem que acontecer? A criança não pode ser submetida a alimentos ou a produtos em que tenha esse fragmento de proteína. Então, se excluir esse fragmento de proteína, a criança tem uma vida normal. Isso é raro. E se fizer o diagnóstico no momento certo, por exemplo, no nascimento, se exclui a criança daquela doença e a criança não vai ter os efeitos daquilo. Ou seja, uma coisa simples. Simples. Muito simples. Muito simples. Nem é com remédio, é simplesmente evitando que ela tenha contato com aquela proteína. Isso. Nem precisa de um tratamento elaborado para a pessoa. Agora, eu percebi uma coisa, que todas as vezes que o senhor falava de doença rara, o senhor sempre fazia menção à criança. Por que essa identificação com as crianças? Primeiro que é impactante, né? Sim. Você pegar uma criança com uma doença estranha. Segundo, que mais de 75% das doenças raras acontecem em criança. Sei. Que estão muito relacionados à herança, à genética. Então, ela já nasce com Então, a doença rara tem muito a ver com essa coisa você citou as 3 em relação aos genes. Está muito ligado à genética, então. Sim, exatamente. A doença rara, E hoje em dia é muito diferente de antigamente, com a tecnologia, né? A questão de estudos genéticos permite muito mais fácil a identificação de doenças. Então, se elas têm mais essa propensão a ser doenças ligadas à genética, hoje os testes genéticos, hoje é muito comum, dá para perceber se a pessoa tem ou não, até mesmo antes do nascimento, como que é? Dá. Tem algumas formas de exames por imagem, por ultrassom que se faz, que já se consegue diagnosticar e induzir a necessidade de aprofundar a investigação. Sei. Então, por exemplo, tem um determinado ultrassom morfológico, você diagnostica uma alteração, aí você já pode colher o sangue da mãe para ver se existe alteração genética que possa induzir aquela doença. Interessante. Assim, existem exames até mais invasivos. Sei. Mas relativamente um exame simples que pode ser feito, identificado e já de repente começar até até evitar tratar. Olha, a gente está falando de doença rara. Você já ouviu falar de doença de Crohn? Hoje se fala muito da doença de Crohn, né? Eu não sei se a doença de Crohn é considerada uma doença rara. Não sei se ela está mais ou menos doença rara, né? Mas assista esse vídeo que é muito importante. Tinha muitas manchas roxas que apareciam do meu corpo assim, do nada. Com o tempo, outros sintomas começaram a aparecer. Né? Então eu comecei a investigar para saber o que estava acontecendo. Passei por vários médicos e ninguém descobriu o que eu realmente tinha. Alguns meses se passaram e eu tive minha primeira crise.
sentia dores abdominais muito fortes, sabe? Enjoos, diarreia, febre e até perda de sangue. Estava completamente perdido. Eu não segui um tratamento porque até então não sabia o que era. Passou mais ou menos uns 3 anos para receber o diagnóstico correto. Doença de Crohn. Uma doença autoimune, inflamatória, crônica no sistema digestivo. Nunca tinha ouvido falar. A médica me disse que era uma doença que não tinha cura, mas que tinha tratamento. Interessante, é interessante. A pessoa, ele levou 3 anos para fazer receber o diagnóstico. E nesses 3 anos é um sofrimento atroz, é uma coisa grande. Tem uma história um pouquinho mais a ver. Essa semana atendi uma senhora que levou 13 anos. 13 anos? 13 anos para fazer o diagnóstico. Você está brincando? Para fazer o diagnóstico. Que isso? E era uma doença rara? Era uma doença rara. Doença rara. Doença rara. Que aí, porque na verdade você tem que ir por exclusão, né? Eu acho que o médico trabalha por exclusão, né? Tendo que excluir tudo aquilo que poderia ser, né? Assim, você tem que seguir um raciocínio, um pensamento. Seguir um raciocínio, um pensamento significa, poxa, isso aqui está direcionando para cá, está direcionando para lá, vamos seguir o que esse diagnóstico vai dando. Porque, na verdade, eu acho interessante, promissor, o fato, há tratamento, né? E se não há, começa-se a ver algum tipo de estudo e tratamento para isso, é importante. Agora, Daniela, você que trabalha com conscientização, você acha que a gente precisaria de mais conscientização sobre doenças raras? Porque nós estamos fazendo isso aqui, ó. Hoje nós estamos fazendo isso, né? Não só nas não raras, né? Todas as Todas, porque inclusive fazer um trabalho de melhor formação dos profissionais. Porque teve esse caso que vocês passaram de 3 anos. Isso. Essa paciente, 13 anos, no meu caso, 6 anos. 6 anos, 6 né, anos e recebi diagnóstico errado, então... E eu passei por vários médicos, né? Neurologistas que não tinham a menor consciência do Parkinson de início jovem. E aí, com isso, meu sofrimento aumentou. Você teve Parkinson muito jovem, né? Os meus sintomas motores começaram aos 30 anos. 30 anos. Isso não é comum. Não, isso é raro. Isso é raro. Essa é uma outra questão. Doença rara não significa que a doença seja rara. Às vezes, uma forma rara de uma doença que é mais comum. Interessante, é isso mesmo. É porque o Parkinson é comum. O Parkinson é comum, mas ele tornou-se rara em você. Mas aí o profissional, o médico olha para você e fala, não, você tem 30 anos. Exatamente, foi o que aconteceu. Ele vai falar, não, de jeito nenhum, isso não é Parkinson, isso não é Parkinson. Exatamente, aí eu recebi diagnósticos errados. Então eu estava tratando para não surtir efeito porque não era a doença que eu tinha. Então. E é o modo da doença manifestar em você que está o fato dela ser raro, né? É interessante, isso é interessante. Né? A doença é uma doença comum, mas o fato dela vir manifestar que é o raro. Toma café, doutor? Toma sim. Você toma café também. Muito bem, vou dar o café, porque o café daqui é o melhor café que existe. Está longe de uma coisa, doutor. Eu vou, café, olha aqui. O senhor toma café sem açúcar ou com açúcar? Como que a Dani prefere? Como que você quer? Com açúcar. Com açúcar. Isso mesmo, assim que eu gosto. Porque eu acho uma humilhação quando as pessoas tomam café sem açúcar na frente da gente. Por quê? Porque a gente se sente muito diminuído, porque uma pessoa... porque uma pessoa que... Pode rir mesmo, porque uma pessoa que toma sem açúcar parece uma pessoa mais chique, mais inteligente. Eu nem preciso mexer, porque eu já vibro tanto. Já é? O senhor toma sem açúcar, doutor? O senhor toma, né? Sem açúcar. Mas tomo com adoçante. Vou botar umas não 3... vai humilhar a gente. Vai humilhar a gente. Né? Vai falar assim, não, eu sou um ser superior, não preciso de açúcar. Né? Obrigado. Mas tá bom o café? Tá, né? Uma delícia. Eu tô fazendo uma ginástica danada aqui para eu servir o café, mas tá dando certo aqui, doutor. Doutor que tá me ajudando aqui, ó. Aqui. Não vai dizer que o senhor toma sem açúcar. Não, nem vê. Nem vê, imagina tomar café sem açúcar.
Não, a pessoa fala, eu sinto o gosto do café. Essa coisa, o Wilson tem essa mania, senti o gosto do café. Não, só o cheiro já tá bom. Só o cheiro tá bom já. Só o cheiro tá bom. Eu senti lá no... Nossa, botei bastante coisa assim. A gente estava falando de diagnóstico de doença rara, mas normalmente, os diagnósticos são mais demorados ou não precisam ser mais demorados? Não precisam. Não precisam. Não, existe alguns diagnósticos que você já faz no teste do pezinho, quando a criança é verdade, nasce. no teste do pezinho. E ali já define algumas doenças que já podem, várias delas. Mas é que assim, tem que entender assim, doenças raras significa aquele único diagnóstico é raro. Só que existem quase 8.000 doenças raras. Tá certo, tem doenças raras que assim, no Brasil tem 10 pessoas que têm. Sei. Mas, se for somar tudo isso, é impactante se você não pensar no assunto. Agora, quando a doença é rara, tem uma outra coisa também, a questão do tratamento, ele passa a ser mais dispendioso, mais caro, mais difícil. Existe um projeto que envolve as 3 esferas, né? Prefeitura, o governo do estado, o SUS federal, de centralizar alguns tratamentos específicos de algumas doenças raras. Tem algumas fraquezas musculares que acontecem em criança que tem um nome pomposo, né, de atrofia muscular espinal. Sei. Esta doença, ela tem tratamento. Não é aquela do preço que tem um remédio caríssimo, mais caro do mundo? Cada ampola custa R$256 mil. Cada ampola, R$256 mil. Um apartamento, cada ampola. E aí, o que se faz com uma coisa como essa? Você centraliza. Você cria núcleos especializados em cuidar, porque aí, em vez daquele lugar ter, de vez em quando, ver um caso, não. Você tem um grupo que sabe lidar com aquela doença. Entendi. Olha aqui, ó. Aqui, olha, a Daniela Alves Ferreira, ela pediu para a gente falar um pouco sobre o espasmo hemifacial. O que é espasmo hemifacial? O que é? Eu deixo o doutor responder. Depois a Daniela fala. Bom, o espasmo hemifacial é uma doença rara? Praticamente não. Não, né? Não. Assim, a gente tem um certo viés, né? Porque recebe bastante. Mas o que acontece? Existe um nervo que é responsável pela movimentação dos músculos da mímica da face. O espasmo hemifacial são disparos, como em choques desse nervo, que geram contraturas na face. Isso tem diversas formas, graus de manifestação, desde pequenos acometimentos ao redor da ponta do lábio, ao redor do olho, então, às vezes, movimentação inteira da face e do pescoço. É uma condição que, assim, que esteticamente é muito chamativa, não é uma doença que vai afetar outras coisas. Só mais a estética? Mas, assim, às vezes atrapalha bastante, porque uma pessoa que, às vezes, vai comer, a musculatura entra em contratura e atrapalha. Então tem... É hemifacial porque é só metade? Só metade. É diferente do Parkinson? Sim. Não tem nada a ver com o Parkinson? Não. Porque não é uma doença neurológica? É uma doença neurológica, mas é uma doença que pode acometer somente o território do nervo. Só que ela tem que ser tomado cuidado. Porque existe uma outra doença que gera um distúrbio de movimento que se chama distonia, que é uma contratura descoordenada, como o nome diz, dos músculos, que pode aparecer como simulando o espasmo hemifacial. E que não é o espasmo hemifacial. Que não é o espasmo. A questão do diagnóstico que a gente estava falando. Né? Agora, essa coisa de atrapalhar socialmente, você vive muito esse... Inclusive, agora eu estou sob efeito da medicação e estou fazendo, assim, umas caretas, né? Porque é umas contraturas que eu tenho quando eu estou sob efeito da medicação. Você tem contratura também na face? Tem? Então, essas caretas, tem gente que fala assim, você parece metida, não é metida? É por causa do efeito da medicação. E aí, quando passa o efeito da medicação, eu fico muito travada, perco a expressão facial. Eu falei, é 8 ou 80, então fica fazendo careta. Muito metida, fica muito... muito robô, né? E assim, eu tenho que aprender a lidar com isso, porque a doença vai avançando, por mais que a gente... por mais que eu tenha, né, todo o tratamento, faça acompanhamento com o médico, faça as terapias necessárias, a doença avança, né? Isso tudo é para tentar postergar esse processo.
Mas e a doença de Parkinson, como outras doenças, a gente tem que ir se adaptando todo dia. É uma coisa nova que às vezes acontece, às vezes deixa a gente para baixo, abatido, mas enfim, eu tento sempre lidar de uma forma positiva com isso. É porque, na verdade, são algumas doenças ninguém sabe que você tem, porque... Mas vamos supor, algumas coisas como esse espasmo, como o Parkinson, né? Você acaba denunciando que tem, né? De repente. E o Parkinson, assim, todo mundo, quem conhece, associa muito a tremor. Tremores. E o meu caso, ainda, além de ser raro, né? Parkinson de início jovem, eu tenho a característica de rigidez. É rígido-cinético, então eu tremo muito pouco. Treme muito, tomou café aqui, é uma beleza aqui, ó. Se eu não quisesse café, jogava fora, falava... E aí tem essa questão, assim, dos outros sintomas as pessoas não conhecerem. A rigidez, a lentidão, perda de equilíbrio, entre tantos outros, sabe? Dificuldade para andar. Eu tenho muita dificuldade para andar, por isso que eu tenho a bengala. Então, quando eu passo o efeito da medicação, que é igual um botãozinho, simplesmente parece que desliga, aí eu tenho muita dificuldade de sair, de iniciar a marcha. Aí eu preciso de dar o impulso para começar e mesmo depois, assim, é difícil, eu sinto muita rigidez na perna direita, e aí fica praticamente impossível de andar. Eu tenho que, às vezes, ter auxílio de alguém também. Mas isso acontece de pessoa para pessoa. Não é que eu tenho uma outra pessoa que tem Parkinson jovem e vai acontecer a mesma coisa. Sei. Então, são vários sintomas, diversos sintomas, que cada um apresenta um conjunto diferente. Sei, né? Interessante. Como que é? Interessante, a questão da terapia. Terapia no sentido de fazer... Emocional? Psicanálise e tal. É bom a terapia? Eu acho, assim, para mim ajudou muito, né? E eu vejo que também outros pacientes que eu tenho contato também ajuda. O problema é que quando a pessoa recebe o diagnóstico, a resistência é grande, né? São poucos os que aceitam já de cara a medicação, fazer todas as terapias, porque não é só a psicológica, tem que fazer fono, tem que fazer fisioterapia, às vezes auxílio da terapia ocupacional também. Então, assim, é um impacto muito grande na vida da pessoa, né? Porque muda tudo, tudo. Aí você... No meu caso, assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava esperando o diagnóstico de uma doença que eu pudesse tratar e voltar a ser o que era antes. E aí, quando veio essa notícia de que não tinha cura, eu entrei em desespero. Por isso que eu tive todo esse processo de depressão. E é comum realmente acontecer, porque é algo que muda totalmente a sua vida. Você tem que se replanejar, você tem que se refazer. E fala assim, eu vou conviver com a doença. Exatamente. E você tem que saber lidar, porque... Eu vejo, assim, que pessoas que entram num processo de lamentação, de dor mesmo profunda, a doença avança mais rápido e o sofrimento é muito maior. É verdade. Doutor, naquele vídeo ele falava uma coisa que geralmente as pessoas falam. Não tem cura, mas tem tratamento. Isso é muito comum nas doenças raras? Ela não tem uma cura, mas tem tratamento. Muito comum. Exemplo dessa criança, por exemplo. Ela não pode comer alimentos que tenham... especificamente aquele aminoácido, que é o fragmento da proteína, que é a unidade da proteína. Então, o que ela faz? Ela se abstém daquilo. E vai ter uma vida normal. Vai ter uma vida. Evitando aquele tipo como um diabético que não pode comer o açúcar, ele vai tentar viver a sua vida, né, evitando aquilo. Existe algumas doenças raras, ela acaba atingindo mais alguma parte do corpo, ou não? A parte neurológica, ou não? Tem todo tipo de doença, né? Assim, desde o imunológico, existem cânceres que são muito raros, que são de diagnóstico raro, existem certos cânceres que são genéticos, como câncer, por exemplo, de sistema nervoso ou de coração, que às vezes a criança nasce com ele. Câncer de coração? Até isso existe. Existe câncer de coração? Eu não sabia. É raro. É raro, é uma doença rara. Mas olha existe. Que coisa. Distúrbios de movimento também tem várias doenças, né, doutora? Distonia, ataxia, Machado Joseph é um exemplo de ataxia, que é mais comum no Brasil, um pouquinho do que em outros lugares. Tanto é que quem descreveu é o médico brasileiro. Geralmente essas doenças raras acabam tendo o nome de quem descreveu. Né? De quem descreveu.
a pessoa acaba tendo Crohn, é um nome, Alzheimer, é um nome. Então, Parkinson, né? São nomes que... Doença de Wilson. Isso, né? Eles são nomes que a pessoa descreveu, ela se debruçou sobre aquilo, né? E descreveu. Agora, só para terminar, está muito bom o assunto, mas eu queria... A questão de quando a pessoa ela tem uma suspeita de uma doença e não encontra o diagnóstico, doutor, qual que é o melhor médico para a gente procurar? Primeiro é o seguinte, segue o caminho. Diz que não está conseguindo achar esse diagnóstico. Sei. Pede para prosseguir a investigação. Porque tem certas investigações que são feitas em serviços especializados. Tá. Então, a criança ou o adulto precisa ser encaminhado para esse serviço para lá continuar. Isso depende muito do clínico, do pediatra, do cardiologista, do endocrinologista ou do pneumologista para poder avaliar. Mas sempre o primeiro, de repente, no caso, a porta de entrada é o pediatra, com a criança é o pediatra que vai ver, né, e ele, de repente, ele vai, com certeza, ele vai se encaminhar. Doutor Kleber, eu queria agradecer, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Olha, eu queria lembrar aqui, eu quero dar um Instagram do Dr. Kleber, acompanha ali, como chama? Segue o Dr. Kleber, @Dr. né, Kleber com K, Paiva Duarte, é o nome dele inteiro, @Dr. Kleber Paiva Duarte. Eu acho interessante, né, você seguir um médico assim, neurologista, que traz pra gente informação, é muito, 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 muito bom mesmo. Então, pode seguir. E você vai seguir também a Daniela. A Daniela tem um trabalho aí de conscientização muito interessante. A Daniela está em tudo quanto é rede social, meu Deus do céu. No Instagram, @Daniele, sempre com 2 L's, _Lanzer. No TikTok, Daniela fazendo dancinha no TikTok. Vamos passar meu TikTok. TikTok, volta pro TikTok dela, @Daniele, com 2 L's, Lanzer. No Facebook, Daniele, 2 L's, Lanzer. No Instagram, agora no Instagram do Vibrar. No Instagram do Vibrar, @Vibrar com Parkinson, que é um projeto muito interessante, viu? Ou então entre em contato pelo e-mail projetovibrar@gmail.com. Acho interessante as pessoas que têm Parkinson, as pessoas que, de repente, essa troca de experiência é muito importante mesmo. É valiosa, porque a pessoa não se sente sozinha, né? Quando ela recebe um diagnóstico desse, ela começa a procurar por alguém que tenha e passe e entenda pelas as coisas que que ela está vivendo, né? Então, é muito valioso essas trocas. Existem grupos de apoio e tudo mais para auxiliar. Muito obrigado. Doutor, muito obrigado. O senhor dispôs do tempo do senhor para estar aqui com a gente. Daniela, muito obrigado. Eu que agradeço. Com todo esforço, vem aqui. Então, obrigado mesmo. Isso é muito valioso mesmo para as pessoas que estão nos assistindo. A gente vai para o intervalo, voltamos rapidinho, porque tem mais assunto para a gente conversar.